Olá, meu nome é Laura e juntamente com meus colegas Cristiele Alves, Paulo Henrique, Solange Freire e Vitor Pereira, irei apresentar o trabalho sobre anomalias e disfunção associada ao sistema nervoso. O que é anomalias e disfunções? Anomalia é qualquer tipo de anormalidade ou irregularidade em um corpo. Essas anomalias causam tanto o mau funcionamento das estruturas ou alteração das funções normais, o que é chamado de disfunções. Neste caso, nós iremos tratar sobre as anomalias e disfunções do sistema nervoso. E antes de descrever como são essas anomalias, vamos falar um pouco sobre o sistema nervoso. O tecido nervoso é sensível a vários estímulos que se originam de fora ou do interior do organismo. Ele é responsável por receber estímulos, interpretar e transmitir respostas e também armazenar informações. O sistema nervoso é subdividido em dois, em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é subdividido em encéfalo, onde se encontra o cérebro, o cerebelo e o tronco, e em medula espinhal. Já o sistema nervoso periférico é subdividido em sistema nervoso somático e sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso somático fornece impulsos motores aos músculos esqueléticos. A maioria dos movimentos controlados pelo sistema nervoso somático é consciente. O sistema nervoso autônomo é subdividido em dois, em simpático e parasimpático. Normalmente, as fibras nervosas do sistema simpáticos e parasimpáticos secretam dois neurotransmissores principais, que é a neuroadrenalina e a acetilcolina. As células do tecido nervoso dividem-se em neurônios, que são responsáveis pelas funções receptivas, e as células da glia, que são responsáveis pela sustentação e pela proteção dos neurônios. Como podemos ver na imagem, a estrutura do neurônio compõe-se pelo corpo celular, que é onde ocorre a síntese proteica, também a convergência das correntes elétricas, os dendritos, que são prolongamentos especializados em receber e transportar estímulos das células sensoriais, dos axônios e de outros neurônios, os axônios, que transmitem impulsos nervosos para outras células, e a bainha de mielina, que envolve os axônios, que faz com que esses impulsos sejam mais rápidos. Quanto à forma, os neurônios são classificados em bipolar, multipolar e pseudonipolar. Os neurônios bipolar possuem duas ramificações que saem do corpo do neurônio. O multipolar possui vários dendritos e um axônio. Já o pseudonipolar apresenta próximo ao corpo celular prolongamento único, mas este se divide em dois, dirigindo-se um ao ramo para a periferia e outro para o sistema nervoso central. Quanto à função, os neurônios são classificados como motores ou eferentes, que são responsáveis por conduzir impulsos nervosos para órgãos efetores, como músculos e glândulas, classificados também como sensoriais ou aferentes, que recebem estímulos os quais podem ser provenientes do próprio organismo ou do meio ambiente e levam ao sistema nervoso central, e os interneurônios, que garantem a conexão entre um neurônio e o outro. Células da glia são células auxiliares aos neurônios e possuem alguns tipos. Os astrócitos, que parece mais com uma estrela, auxilia na nutrição dos neurônios e sustentação e recuperação de lesões. Os oligodendrócitos, que possuem menos prolongamentos e formam a bainha de mielina nos axônios de neurônios do sistema nervoso central. As micróglias, que são macrófagos especializados responsáveis pela defesa do sistema nervoso com função fagocitária. E as células de Schwann, que formam a bainha de mielina no sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, como já dito, é constituído pelo cérebro, cerebelo e medula espinhal, que é protegido por três envoltórios, a pia mater, a aracnoide e a dura mater, como podemos enxergar nessas duas imagens. O sistema nervoso periférico é composto por nervos, terminações nervosas e gânglios. Os gânglios são acúmulos de corpos celulares de neurônios que se localizam fora do sistema nervoso central. E com base nessas informações básicas sobre o sistema nervoso, meus colegas irão explicar então as anomalias decorrentes desse sistema. Olá, sou o Vitor. Vou falar um pouco para vocês sobre hidrocefalia e mielomeningocele. Bem, a hidrocefalia vem de hidro, água, mais céfalo, cabeça. Essa condição se dá pelo acúmulo do líquido cefalorraquidiano nos ventrículos. O líquido cefalorraquidiano é produzido pelo plexo coroide e tem a função de absorção de impacto e de nutrição das partes cerebrais. Os ventrículos são espaçamentos intracranianos que acumulam esse líquido. Essa condição pode ser congênita, ou seja, que vem antes do nascimento do bebê, ou pode ser adquirida, que afeta todas as idades, tanto por infecção ou traumas causados na região da cabeça. Nesta imagem, temos um corte lateral do sistema nervoso central, onde podemos ver
as estruturas citadas anteriormente, que são o plexo coroide, essas estruturas em vermelho, e também podemos ver os ventrículos, que são essas estruturas em cinza. Quando há uma má formação dos ventrículos, há então uma obstrução dos canais que passam o líquido. Ou seja, então o líquido não vai conseguir passar livremente e vai se acumular dentro dos ventrículos, causando então uma pressão ao cérebro, o que vai empurrá-lo sobre as periferias cranianas. Nesta imagem podemos comparar uma pessoa que está com hidrocefalia e uma pessoa que está normal. Na pessoa normal, os ventrículos se encontram na sua forma original. Já uma pessoa que está com hidrocefalia, há um alargamento dos ventrículos, o que vai ocorrer uma pressão maior sobre o cérebro, empurrando então as estruturas para a periferia. No caso dos bebês, que ainda não têm a estrutura craniana totalmente ossificada, vai então ocorrer a deformação da cabeça. Vamos falar um pouco sobre mielomeningocele. No caso da mielomeningocele, há uma má formação na coluna do bebê, ainda dentro do útero da mãe. Os principais sintomas são alteração motora, paralisia parcial ou total nos membros inferiores, hidrocefalia, acúmulo de líquido dentro da cabeça e alterações do aparelho urinário. Na mielomeningocele, há uma má formação da coluna e, no caso mais grave dessa condição, a espinha e os nervos espinhais se deslocam para fora da coluna do bebê. Nesta imagem podemos ver 3 fetos, um com anatomia normal, outro com mielomeningocele e outro após a cirurgia fetal, na qual na hidrocefalia vai diminuir a necessidade do uso da válvula de retirada do líquido e melhora da formação de Chiari, ou seja, o cérebro volta à posição mais próxima do normal. E também a medula espinhal vai se tornar protegida. Ok, obrigado. Irei falar um pouco sobre a esclerose múltipla. E o que é a esclerose múltipla? É uma doença autoimune, onde o próprio sistema imunológico do corpo ataca células saudáveis, neurodegenerativa, porque ocorre a destruição progressiva e irreversível da bainha de mielina dos neurônios, incapacitante, quando o indivíduo fica incapacitado de fazer algo, como por exemplo o movimento, e além disso, ela é uma doença com influência genética e ambiental em sua etiopatogenia. Vamos falar um pouco da sua fisiopatologia. Ela é parcialmente responsável pela desmielinização, perda de oligodendrócitos e dano axonal. Na imagem, podemos visualizar 2 neurônios, um afetado pela esclerose múltipla, onde ocorre a inflamação e, consequentemente, a desmielinização da bainha de mielina, e no outro neurônio saudável, com a bainha de mielina intacta. Nessa outra imagem, temos um nervo saudável, então o impulso nervoso ocorre de forma rápida, através da condução saltatória da bainha de mielina, onde vai passar o impulso nervoso, enquanto o nervo danificado tem dificuldade de ter o impulso nervoso de forma rápida. O sintoma está relacionado onde ocorre a lesão, se for no nervo óptico, medula espinhal ou tronco encefálico. O que pode desencadear um surto? Fatores estressantes ao sistema imunológico, como disposição genética, raça, clima, entre outros. A classificação do surto é feita com relação à interferência nas atividades de vida diária, AVD. Leve, não interfere no AVD, moderado interfere no AVD e grave, requer hospitalização e cuidados da enfermagem. O leve e o moderado, então, são sintomas sensitivos, focais e discretos. Na literatura, vem destacando 4 tipos de tratamento. O tratamento pode ser feito através dos hormônios adrenocorticotróficos, o ACTH, que são prepulsores do glicocorticoide, como o metilprednisona. A plasmasfere, somente em casos graves, que tem como consequência a anemia, pois a plasmasfere é um processo que retira o plasma sanguíneo, e temos os anticorpos monoclinais, o anti-CD11 e o CD18, só que eles não estão relacionados ao tratamento do surto, e sim no tratamento do dia a dia. Foram testados também a hemoglobina intravenosa, porém também ela não deu resultado para o tratamento do surto. A esclerose ela pode ser de 3 tipos.
a esclerose múltipla recorrente remitente, que é a mais comum em cerca de 70 a 20% dos casos. Neste tipo de esclerose, ocorre uma melhora e um surto ao longo da vida do paciente. Enquanto na esclerose múltipla progressiva primária, ela é a mais difícil de se diagnosticar, pois não ocorre o surto, ou se ocorrer, é apenas em um único surto. Então, pode-se dizer que essa esclerose é um acúmulo progressivo e incapacidade desde o início. Já a esclerose múltipla secundária primária, ela ocorre com o acúmulo progressivo da incapacidade após o curso inicial do surto. E como fazer esse diagnóstico? Pode ser feito através do líquido cefalorraquidiano, o potencial evocado visual ou através da imagem de ressonância magnética, demonstrado na imagem. Como podemos entender que as coisas estão mudando? Existem dois tipos de atividade da doença. Aquelas visual por um surto, onde nós podemos ver de fora para dentro, ou a subjacente, detectado por uma imagem de ressonância magnética. Alterações possíveis que podem acontecer na visão, bexiga, intestino, disfunções sexuais, funções sensoriais, cognitivo e mental, fala, deglutição e mobilidade. Então, a escala expandida do estado de incapacidade busca ver e perceber umas disfunções no sistema sensitivo, intestinais, visuais ou mentais. Essa escala ela funciona de 0 a 10, onde 0 o paciente não demonstra nenhum tipo de incapacidade e 10 é o falecimento. Então, na medida que o paciente vai progredindo, a doença também vai progredindo, levando ele ao óbito ao longo do tempo. Olá, pessoal! Eu sou Lange, darei continuidade ao nosso trabalho falando sobre o mal de Parkinson. Bom, o que é mal de Parkinson? O mal de Parkinson é uma doença neurodegenerativa caracterizada pela depleção ou diminuição da produção da dopamina. É a segunda doença degenerativa mais comum do sistema nervoso central, ficando atrás do mal de Alzheimer, e ela é caracterizada como uma doença incurável. Tem tratamento, né, mas é uma doença incurável e altamente incapacitante. Bom, como que ocorre o mal de Parkinson? O mal de Parkinson ocorre pela perda de neurônios do sistema nervoso central em uma região conhecida como a substância negra. Aqui nós temos uma imagem mostrando a substância negra em um cérebro saudável e a outra a gente tem mostrando a substância negra em um paciente com mal de Parkinson. É notório observarmos, né? E assim, qual que é o papel desempenhado qual que é o papel que a substância negra desempenha no nosso cérebro? A substância negra ela está interconectada com todas as regiões do cérebro. Essas recebem inervações glutamatérgicas e enviam projeções diretas e indiretas, modulando a atividade dos neurônios dopaminérgicos. Assim, a perda da dopamina no estriado ela causa alterações químicas monoaminérgicas, levando ao aumento e à diminuição da atividade neural nas áreas motoras do nosso córtex cerebral. A dopamina, pessoal, ela é um neurotransmissor responsável por enviar mensagens às partes do cérebro que controla os nossos movimentos e a nossa coordenação motora. É a dopamina que age na realização dos movimentos voluntários do corpo de forma automática, ou seja, a gente não precisa preocupar em cada movimento que os nossos músculos eles vão realizar, né? Tudo isso é realizado graças à dopamina e sem ela certas áreas do nosso cérebro não funcionam e dessa forma, né, vai estar fazendo com que os sintomas do mal de Parkinson ele apareçam. O mal de Parkinson ele é causado por dois fatores, tanto o fator genético ou então causado por fatores ambientais. O fator genético é quando você tem no quadro familiar algum parente, né, alguma pessoa. Então, você já vai ter uma predisposição para a doença. E fatores ambientais realmente fatores externos. Os sintomas. A doença ela começa de modo assintomático. Normalmente, quem tem Parkinson vai começar a sentir os primeiros sintomas. Os primeiros sintomas eles vão aparecer após os 45, 50 anos. Então, pode ser que eu tenha mal de Parkinson e nem saiba. E os principais sintomas são tremores, rigidez, lentificação dos movimentos, dificuldade em manter o equilíbrio e a postura, constipação, normalmente todos têm problema com o sistema digestório e a perda do olfato. Todos esses sintomas eles estão interligados com a dopamina, né, com a produção de dopamina. É a dopamina que é o neurotransmissor que leva todas essas mensagens para o nosso cérebro. Sem elas, é causado todos esses sintomas. Olá galera, meu nome é Paulo Henrique e eu vou falar um pouco sobre o mal de Alzheimer. O mal de Alzheimer foi descoberto em 1906 por Alois Alzheimer, um doutor, e
O que é a doença de Alzheimer? A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que se caracteriza por perda progressiva de funções cognitivas, as quais se associam à alteração do comportamento como irritabilidade e depressão e incapacidade funcional, tanto de andar quanto de falar. Neurodegenerativa é porque atinge diretamente as células do neurônio. Aqui nós temos o caso de um cérebro normal e um cérebro com Alzheimer. O que pode causar a doença de Alzheimer? Não se sabe por que ocorre a doença de Alzheimer, mas se sabe que há duas principais alterações, uma na placa CN, que decorre do depósito de proteína beta-amiloide, e outra alteração na proteína Tau, que é uma proteína que organiza os microtúbulos que estão presentes nas células nervosas, que levam nutrientes e nutre essa célula. Então, há uma disfunção nessas proteínas. E também acredita-se que a doença também pode ser herdada, principalmente quando os pais têm a doença, há 50% de chance de transmitir o gene anormal para cada filho. E cerca da metade desses filhos vai desenvolver a doença depois de 65 anos. Aqui nós temos uma célula acometida com Alzheimer e aqui uma célula saudável. Aqui é o emaranhado, onde está aqui as proteínas, em especial a beta-amiloide, que se aloja nesse local, e aqui a proteína Tau, que impede a sinapse, que é a passagem nervosa, e também acaba cometendo a célula-morte. Nos fatores de risco nós temos a idade, que é um dos principais fatores, que acima dos 65 anos o risco de desenvolver a doença dobra a cada 5 anos. O sexo, devido às mulheres viverem mais, o sexo feminino acometem mais a doença. Os familiares que têm de pacientes com a doença de Alzheimer, pessoas com histórico de complexa atividade intelectual e autoescolaridade já têm uma predisposição para desenvolver a fase grave já da doença devido à morte de muitos neurônios. A hipertensão, diabetes, a obesidade, o tabagismo e o sedentarismo também são parte dos fatores de risco. Quais os sintomas? Existe uma fase leve, moderada e grave. Vou estar falando com vocês. Na fase leve, há pequenos esquecimentos de coisas recentes. Na fase moderada, já se esquece fatos muito importantes, nome de pessoas e até mesmo a desorientação dentro da própria casa. Na fase grave, acomete o sistema motor e a pessoa começa a não andar e até mesmo não consegue mais falar. O diagnóstico é feito de forma após o falecimento, que se tem certeza, porque é examinado um tecido cerebral doente. E hoje em dia, na prática, o diagnóstico da doença de Alzheimer é clínico, depende da avaliação do doutor. Existe tratamento? Existe tratamento e não existe cura. O tratamento pode ser farmacológico, com alguns tipos de remédios que vão ajudar justamente naquelas proteínas que eu expliquei para vocês que acometem a doença, e tratamento não farmacológico, como estimulação cognitiva, estimulação social e estimulação física. Na cognitiva, atividades; na estimulação social envolve a família, e na estimulação física envolve alongamentos e musculação. Esse foi o nosso trabalho, aqui nós temos nossa referência, portanto é muito importante enfatizarmos que a medicina e os estudos ajudam bastante a controlar essas disfunções e anomalias do sistema nervoso. Obrigado.